E aí, olá, estamos de volta com mais um TRT das Gerais, um programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Hoje apresentando o programa aqui direto deste cenário maravilhoso, um ponto turístico lindo aqui de Belo Horizonte, que é a Lagoa da Pampulha. Ao fundo ali a famosa igrejinha de São Francisco, mais distante um pouquinho o Novo Mineirão, o Mineirinho, enfim. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre esse ponto turístico. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Vamos lá. As mudanças na noção de tempo e espaço trazem novos conflitos trabalhistas para o Poder Judiciário. Ticket alimentação. Esse benefício concedido aos trabalhadores tem que ser igual para aqueles que exercem o mesmo cargo. E você vai ver ainda, no quadro Tradição e Trabalho, o carroceiro, uma atividade que resiste apesar da evolução dos meios de transporte. A gente tenta contornar a situação para o trânsito fluir bem. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! O TRT das Gerais também é cultura, por isso estamos sempre apresentando agora os nossos programas de algum ponto turístico, bonito, interessante, curioso da capital mineira. Hoje estamos aqui no Complexo Arquitetônico da Pampulha, construído há 70 anos pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Vamos conhecer um pouquinho mais da história desse complexo? A reportagem é de Aline Dias. Que Minas não tem mar, todo mundo sabe. Mas o que dizer dessa imensidão de águas no coração do estado? É a Lagoa da Pampulha. Projetada na década de 30 pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima, ela foi construída para amortecer as enchentes da capital e também contribuir para o abastecimento de Belo Horizonte. Na década de 40, o atual prefeito de BH era Juscelino Kubitschek. Ele queria transformar a cidade em uma metrópole moderna. JK viu na beleza da lagoa a chance de transformar o local em um espaço de lazer mundialmente conhecido. Nasce então o projeto arquitetônico da Pampulha. Para a grande tarefa, JK convidou os mais ilustres arquitetos, paisagistas e artistas plásticos brasileiros, como Oscar Niemeyer, Buller Marx, Portinari, entre outros. Eles fizeram um projeto de acordo com os padrões internacionais. Eles criaram a Igreja de São Francisco, o Cassino, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube. O entretenimento era incorporado ao cotidiano da cidade, que ao frequentar a Pampulha, desfrutava de um ambiente luxuoso. A Casa do Baile, situada numa pequena ilha artificial, logo se tornou palco de atividades musicais, frequentada pela sociedade mineira. Já o cassino era o ponto de encontro na década de 40. Para quem não acreditava em sorte nas roletas, havia restaurantes, boates, espaço para shows. O cassino teve vida curta, de apenas 3 anos. Foi fechado em 1946, com a proibição do jogo no Brasil. Hoje o espaço abriga o Museu de Arte da Pampulha. O acervo conta com mais de 1.400 obras. Com o fechamento do cassino, a Casa do Baile também encerrou as atividades em 1948. Com o reconhecimento de sua importância para a identidade cultural do país, a casa foi reaberta em 2002. Desde então, funciona como centro de referência de arquitetura, urbanismo e design. E o que dizer do mais cobiçado projeto arquitetônico da Pampulha? A Igreja de São Francisco de Assis é considerada a obra-prima do conjunto. O concreto armado de Niemeyer, o mural e os azulejos azul e branco de Portinari encantam os turistas. Pela primeira vez, em edificações católicas no Brasil, foram usados traços muito diferentes da tradição religiosa, marcado pelos prédios robustos e imponentes do período colonial. 70 anos se passaram e a Pampulha ganhou um selo comemorativo pelo aniversário. Agora, ela tenta alcançar o título de Patrimônio da Humanidade.
revolução tecnológica trouxe um novo conceito de tempo e espaço. Trabalhar em casa, por exemplo, passou a ser muito comum no Brasil. Mas isso tem gerado muitas ações trabalhistas. Veja na reportagem. Quando se está em casa, na tranquilidade do lar, tem muita coisa para fazer. Gosto de mexer no quintal, né? Plantação, essas coisas. Cuidar das plantas, gosto de cuidar dos cachorros. Cuidar da casa, ficar com meu filho, meu marido. Mas tem gente que em casa trabalha e muito. Mônica é servidora do TRT Minas e é neste escritório em casa que ela cumpre uma intensa jornada de trabalho. E olha que esse espaço meio família, meio profissional, tem suas vantagens. A principal delas é não ter que sair de casa, pegar esse trânsito caótico de Belo Horizonte. A economia até de tempo mesmo, porque esse deslocamento daqui para o trabalho eu gasto em torno de 40 minutos, quando vou, na volta é muito mais. Economia de roupa, economia de gasolina, economia de estacionamento. Eu consigo ter um horário de trabalho mais flexível. E tem desvantagens também. É que é um trabalho muito sozinho. Eu entro aqui para o escritório, fico sozinha, todo contato com a minha chefe, com o pessoal da equipe é virtual. Então, eu sinto falta do colega de trabalho, daquela troca, de chegar, de cumprimentar, do abraço da chegada, do cafezinho, daquele momento para o lanche que a gente sempre faz, que a gente descontrai. Esse lado social do trabalho, porque o trabalho tem, né, essa função social também. Teletrabalho, esta é a denominação de quem exerce uma função profissional em casa. E é uma atividade regulamentada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, já são mais de 11 milhões de trabalhadores no Brasil nessa situação. Com tantos brasileiros trabalhando em casa, aumentou o número de casos na Justiça do Trabalho envolvendo esse profissional. A 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora recebeu um caso em que um analista de suporte informática que trabalhava em casa comprovou o vínculo de emprego, pois recebia salário mensal, tinha ordens de um chefe e horários a cumprir na empresa. Com base nessas informações, o TRT confirmou um vínculo por identificar a subordinação. Com o mundo caminhando cada vez mais para a tecnologia, podemos imaginar um futuro com muitas pessoas trabalhando em casa. E até lá, empresas e empregadores terão muito o que amadurecer. A empresa tem que buscar a tecnologia como uma aliada para fazer o gerenciamento de toda a sua infraestrutura e também do teletrabalho. E outro detalhe que eu acho extremamente importante é que as empresas amadureçam e criem um regramento básico, seja de teletrabalho, seja de privacidade, seja de política de segurança da informação, e insira nesse regramento as condições, as regras do jogo, ou seja, as condutas que as pessoas têm que ter em relação ao teletrabalho. O juiz é o agente do Estado encarregado de solucionar o litígio, seja por meio de conciliação, seja por meio de uma decisão judicial conhecida como sentença. Gente, essa região da Pampulha realmente é muito bonita. Aqui nós estamos na Casa do Baile, onde as pessoas antigamente se reuniam para dançar, para jantares, enfim. Agora nós vamos conhecer a história de um juiz que se livra da tensão diária praticando artes marciais. Ele começou no TRT Minas em 1988 como servidor público. Fez carreira. Atualmente, João Bosco Coura é juiz do trabalho, diretor administrativo da Ana Matra. São 24 anos de TRT. Como é o seu trabalho? O trabalho do juiz é basicamente conhecer e solucionar os conflitos, não é, que são trazidos pelas partes, pelo jurisdicionado, até o Poder Judiciário. O trabalho de juiz é cansativo, exige grande esforço intelectual, mas João Bosco Coura sabe como aliviar a tensão diária. Ele aproveita o tempo de folga da melhor forma possível.
Se prepara com paciência para praticar uma das coisas que mais gosta: artes marciais, Kendo e Aido. Essas artes começaram no Brasil com a chegada dos imigrantes japoneses. A origem está nas técnicas de manejo da espada. Todas elas são um aspecto diferente de como você usa a espada. O Iai é como eu retiro a espada da bainha e ataco com ela. A outra parte é como eu faço alguns golpes. Tem uma outra parte do Iai que a gente usa as espadas de madeira, os boken, que a gente aprende algumas técnicas. Mas se a gente tentar usar isso em tempo real com a espada de verdade ou de madeira, a gente não vai durar muito tempo, né? Então a gente tem que fazer a parte de Kendo, que é o treinamento de luta sem ter a possibilidade de se machucar. Então, na verdade, são partes da mesma coisa. Mas para usar as espadas com maestria, é preciso treinar muito. E esses treinos exigem um ritual que vai da utilização de uma indumentária especial a equipamentos de proteção. Para o tórax, eles usam uma armadura que se chama bogo em japonês. Para a cabeça, men, essa máscara de ferro. E kutê para as mãos. Acertado todos os detalhes, hora de começar o treino. Primeiro, uma saudação. A reverência aos antepassados é muito comum nas artes marciais. Outra coisa que chama a atenção são os kiais, gritos que ajudam a liberar energia. O kiai também serve como motivação para a prática do Kendo, sem contar que parece bastante terapêutico. É uma forma de aliviar a mente, né? Em relação ao trabalho, à carga de energia, né, que a gente se expõe ali o esforço intelectual, né, que a gente usa lá, a gente libera aqui. Enquanto a gente está, né, trabalhando a parte do kiai, do grito, de liberar o golpe, né, você está descarregando tensão e se acalmando. Então, quando acaba o treino, a gente sai bem calmo, bem leve. Para quem deseja aliviar a mente e encontrar o equilíbrio, parece que realmente não tem nada melhor. Mas será que qualquer pessoa pode praticar essas artes? Qualquer pessoa pode treinar, desde de criança até mais velho, a idade que tiver, né? A questão da técnica você vai pegando com o tempo, né? O objetivo nosso até é a gente, nessa convivência com o treino, ir passando valores, princípios que a pessoa vai levar para o dia a dia. Com relação à prática, a gente já viu que é preciso ter muita concentração. E se a ideia é moldar corpo, mente e espírito por meio do treinamento correto no manejo da espada, ainda bem que os inimigos nas situações de combate são imaginários. No próximo bloco você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV com Margarida Lages. E no quadro Tradição e Trabalho vamos falar sobre o carroceiro. Não saia daí, eu volto em instantes. Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando este programa especial direto aqui da Lagoa da Pampulha, um ponto turístico maravilhoso de Belo Horizonte. Se você não conhece, vale a pena conferir. Agora vamos às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Uma cozinheira teve de comparecer ao restaurante do empregador por 3 domingos à meia-noite para receber o acerto rescisório. É que o patrão ameaçou não fazer o pagamento caso ela não cumprisse a condição.
O caso foi julgado na Vara do Trabalho de Bom Despacho pela juíza Clarice Santos Castro. O réu não viu qualquer mal na atitude, já que a cozinheira trabalhava no horário noturno, mas a juíza repudiou a conduta. Segundo ela, meia-noite não é horário para fazer acerto com a empregada que não trabalha mais no bar. O acerto rescisório deve ser feito em horário comercial. Para a juíza, a situação humilhante vivida pela trabalhadora dispensa qualquer prova do dano moral sofrido. A indenização de R$ 2.000 deferida pela sentença foi aumentada pelo TRT de Minas para R$ 3.000. A 5ª turma do TRT de Minas julgou o caso do empregado de uma indústria de tubos que, ao fazer um serviço incorreto, foi chamado de preguiçoso pelo gerente. A partir daí, passou a ser chamado de Zé Preguiça pelos colegas e pelo chefe. De acordo com as testemunhas, ele também era chamado de retardado e lerdo. Ao confirmar a indenização por danos morais concedida pela sentença, o juiz relator convocado Milton Vasques Tibau lembrou que o uso de apelidos no ambiente de trabalho pode parecer brincadeira inofensiva e até gerar momentos de descontração, mas não se pode esquecer o clima de respeito à dignidade da pessoa humana que deve imperar no ambiente de trabalho e considerar que alguns podem se sentir constrangidos com as brincadeiras. O relator frisou que o empregador deve se cercar de cuidados e agir com seriedade, procurando respeitar as diferenças individuais, de modo a evitar situações de assédio moral. O ideal é orientar os empregados no sentido de cultivar o respeito mútuo e o equilíbrio no ambiente de trabalho. A indenização, fixada na sentença, apenas foi reduzida para R$ 3.000. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Cheirinho de comida no ar. E por falar nisso, você recebe o ticket alimentação? Você sabia que o valor do benefício deve ser igual, o mesmo, para os funcionários que exercem a mesma função, o mesmo cargo? Roda aí o VT. Meio-dia. Para muita gente já é hora do almoço. Quem resiste a esse buffet repleto de opções? A gente trabalha a parte da manhã, esperando a hora do almoço, é muito bom. Dá 11h30 mais ou menos, eu já tô com barriga roncando, né, um pouco. Por volta de meio-dia, é o melhor horário pra gente almoçar. Cardápio escolhido, fome saciada. É hora de pagar a conta. Muitos trabalhadores contam com um benefício alimentação. Neste restaurante, 60% dos clientes usam o ticket. Todo mês, por volta do dia 30, 31, a gente carrega o cartão e fica o valor referente aos dias trabalhados. O benefício alimentação é definido no contrato de trabalho. O que pouca gente sabe é que o valor do ticket deve ser igual para todos os funcionários que possuem o mesmo cargo. Trabalhadores de uma empresa de limpeza entraram com um processo alegando que os tickets de alimentação eram distribuídos entre os funcionários com valores diferentes. A empresa não apresentou nenhum critério, nenhum fundamento jurídico para fazer essa distinção, pagar à trabalhadora um valor do vale alimentação, o valor da alimentação, diferente daquele pago à colega. Segundo o relator do processo, não há uma legislação específica que obrigue as empresas a conceder o benefício. Mas quando a empresa fornece o vale alimentação, ela precisa respeitar o princípio da isonomia. É possível, sim, haver pagamentos de determinados benefícios em valores distintos. Porém, tem que ser fundado, essa distinção tem que ser fundada em critérios jurídicos bem definidos, para que não se caracterize uma distinção hedionda, uma distinção discriminatória, o que é vedado. Trabalhando na zona rural,
eu me deparei com uma situação bastante engraçada. Eu tinha ido cumprir um mandado num sítio, uma casinha branca lá no fundo, um vasto terreno, e ali notei algumas cabritinhas e uns bodes pastando tranquilamente. Quando já tinha percorrido uma certa distância, eu notei que o bode teve uma reação assim de susto e ameaçou partir para cima de mim. Naquele momento, eu só pensei numa situação, como me safar disso, e escondi atrás de uma árvore. Então fiquei ali acuado, o bode querendo me chifrar, dar uma cabeçada, e eu tentando, o que eu vou fazer aqui? E logo após, eu ouço um menino gritar lá do fundo da casa, cuspa nele! E eu então raspei a garganta e tô na cara do bode. Não é que o bichinho saiu correndo, me deixou em paz? Isso aí. Muito obrigado. Agora vamos rodar o quadro Tradição e Trabalho. E na reportagem de hoje vamos falar sobre o carroceiro. Gente, vocês acreditam que aqui em Belo Horizonte ainda tem carroceiro até hoje? Bacana, né? Caiçara, bairro na região noroeste de Belo Horizonte. Por aqui, todo mundo sabe onde mora o seu José. Também pudera. José Carlos de Andrade, mais conhecido como Zé da Égua, veio para a capital mineira há mais de 50 anos. Menino simples, de Divinópolis, trouxe na bagagem um ofício bem típico do interior, o serviço de carroceiro. Belo Horizonte dependia muito da carroça, porque as padarias entregavam o pão na porta do cliente. Era o pão, era o leite, tudo entregava. Carne também entregava para os restaurantes, tudo na carroça. Tinha a carroça preparada, já tinha um baúzinho, ali entregava. No Mercado Central já era carroça aberta, para pegar mercadoria para levar para as lanchonetes, restaurante, banana, laranja, abacaxi, etc. Fruta geral, né? Como havia muito serviço, várias pessoas queriam trabalhar como carroceiro. Mas conseguir uma carroça naquela época não era nada fácil. E foi aí que seu José resolveu investir na fabricação desse meio de transporte. Eu aprendi sozinho, com a minha boa vontade. Eu precisava trabalhar, né? Por conta própria eu fui fazendo, medindo as peças, né? As travessas, os fueiros, os contravaral, varal que tinha medida e anotando. Depois fui numa marcenaria, pedi um moço para aparelhar para mim, aparelhou e eu acabei de montar a carroça. Ele comprava madeira, cortava e pintava de acordo com o gosto do cliente. Fabricava até mesmo as próprias ferramentas. Eu fazia uma carroça, ia lá no mercado, ô fulano, tô com a carroça boa para te vender, quer me comprar ela? Olha, você me dá um prazinho, pô, nós combina. Ô Zé, eu tenho uma carroça usada, vamos fazer uma troca? Olha, fizemos, ali eu me voltava, que era de razão que eu pedia para ele, né? Aquela eu dava uma reformada nela e passava para outra, e fazendo outra carroça, sempre eu tinha 2, 3 para vender, o freguês não ficar esperando. Né? A década de 60 foi a melhor para o Zé da Égua. Naquela época, ele conseguia vender 8, 9, 10 carroças todo mês. O trabalho era tão valorizado que com o dinheiro ele comprou o lote, construiu a casa e conseguiu criar os 6 filhos. Os anos foram passando, a família crescendo e a paixão pela carroça aumentando. Já são mais de 50 anos de profissão. Todo aprendizado ele deixou para os filhos. 2 deles são carroceiros até hoje. E para honrar o nome do pai, Ricardo precisa acordar cedo. A gente acorda bem cedo, aí coloca uma ração para o animal comer, dá o tempo para ele enquanto ele vai comendo a ração. A gente limpa a cocheira, lava a cocheira. Aí assim que o animal terminou de comer a ração, aí a gente pega ele, dá nele um banho para poder sair limpinho. A égua Vitória já tem 14 anos. Bem treinada e bem cuidada, ela sabe direitinho como se comportar no trânsito. A regra principal é andar sempre na faixa da direita, o mais encostado possível do meio-fio. Às vezes a pessoa está com muita pressa e quer a passagem rápida, às vezes a via é de mão dupla, então não pode fazer a ultrapassagem, a pessoa fica sem paciência, mas a gente tenta contornar a situação para o trânsito fluir bem.
Ricardo chega a fazer 5 carretos por dia e, para isso, anda cerca de 40 quilômetros pelas ruas da cidade. A carroça carrega de tudo: entulhos, restos de construções, podas de árvores, armários velhos e até mesmo alguns objetos curiosos. Me contrataram para estar fazendo esse serviço, carregar um caixão para eles. Aí eu fui, porque a gente precisa trabalhar e faz o que gosta, né? Ricardo não está sozinho neste mercado. Belo Horizonte possui mais de 7.000 carroceiros. Até quando vai continuar nessa profissão, ele não sabe, pois o progresso está chegando. Mas enquanto houver serviço, a carroça estará sempre pronta. A carroça, ela tem um emplacamento dela pela ABH Trans, o animal é vacinado e cadastrado pela UFMG, então carroça hoje é legal. Já o seu José agora só quer saber das carroças para passeios. Ele participa de cavalgadas e até mesmo de casamentos. O modelo escolhido para as horas de lazer é a charrete. Já estou enjoado de carro, carro tem 3. Falta para filmar a charrete. Que a charrete todo mundo estava vendo a gente. Eu estou indo num carro, quase ninguém me vê. Por quê? Muita gente não sabe que eu estou tocando aquele carro, né? A carroça é aberta, charrete. Vou me ver, ô Zé, estou tentando falar com você, espera aí. Eu venci na vida, né? O TRT das Gerais vai ficando por aqui. Assista às reprises desse programa às terças e quintas, aqui mesmo na TV Justiça, às 10 horas da noite. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e no YouTube. Tchauzinho e até a semana que vem. Fique agora com essas imagens maravilhosas da Lagoa da Pampulha. Até a semana que vem. Tchau, pessoal.